O item 6 do material didático da hermenêutica teológica diz desejar ardentemente, falando da postura do intérprete. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Bom, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui com leite racional? O homem, quando ele nasce, ele necessita de um alimento básico. E esse alimento está no leite materno. O leite materno ele é riquíssimo e ele contém exatamente o que a criança necessita. Então, esse leite materno. Falando do homem natural. Quando o homem nasce espiritualmente, ou seja, quando ele aceita Jesus, quando ele entra para o cristianismo, ele precisa também de um leite racional, né, que vai transmitir a ele a verdadeira doutrina de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e esse leite racional vai fazer a pessoa crescer. Sempre lembrando, né, racional, a razão, ela não é contrária às Escrituras, né? Razão significa raciocínio lógico. Através do raciocínio lógico, muitos homens se chegaram a Deus. Nós temos o exemplo de um cientista, talvez um dos mais importantes dos dias atuais, um homem chamado Francis Collins, e ganhou o Prêmio Nobel em 2004 por ter mapeado o genoma humano. É um dos maiores conhecedores, se não o maior conhecedor sobre DNA no mundo. E nós encontramos vídeo dele no YouTube dizendo que ele era ateu até ele começar os estudos sobre DNA. Então, através do estudo racional, ele chegou à conclusão que o homem não pode ser obra do acaso, não pode ser resultado de processos aleatórios. O homem, ele é programado. O homem é uma programação mais complexa, e Bill Gates, né, o homem da Microsoft, um dos maiores conhecedores de informática do mundo, né, esse homem ele falou: o DNA é mais complexo do que qualquer programa de computador. Então, se é impossível um programa de computador surgir como de processos aleatórios, esse Francis Collins também disse: é impossível o homem ser resultado de processos aleatórios. Ele diz que ele era ateu. A partir disso, ele começou a buscar religião, conheceu o cristianismo, conheceu o Deus verdadeiro, e hoje ele é ateísta. Ou seja, o homem, através da razão, através, né, do conhecimento científico, ele chegou ao conhecimento de Deus. Então, a razão, ela não é contrária a Deus. Na verdade, eu digo, quanto mais a ciência estudar, mais a ciência vai se aproximar de Deus. O comentário prossegue: meninos novamente nascidos. O desejo ardente é caracterizado pela atitude de tornar-se como menino. Tornar-se como menino significa abandonar todo o conhecimento adquirido e buscar um novo conhecimento. O termo novamente nascidos é tradução do grego préfos, que significa o embrião humano, alguém que voltou ao embrião e vai nascer, né, e vai adquirir conhecimento novo. Leite racional. O termo leite neste versículo é tradução do grego adolos e pode ser também traduzido como alimento não adulterado ou leite sem mistura, um alimento sem mistura. Então, é claro que ele está falando aqui da pura doutrina. Bom, eu posso dizer para vocês, como conhecedor, já que eu pesquiso, leio muitos livros e ouço pessoas, né, palestrantes de todas as denominações, seitas, eu tenho que ouvir, né, por causa das aulas que eu dou, a quantidade de pessoas que estão ensinando heresias
às vezes heresias leves que não influenciam na doutrina da salvação, mas outros que estão ensinando heresias graves, que vai levar a alma para o inferno, é muito grande. Na verdade, a maioria dos vídeos que eu vejo ensinando no YouTube, às vezes em gravações, contém ensinos errados em doutrinas fundamentais das Escrituras. Então, por isso, o cristão tem que tomar muito cuidado, né? O alimento não adulterado, né? Ou um leite sem mistura. Jesus Cristo, certa vez, falou o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, né? Algumas traduções dizem os limpos. Bom, no grego tem ali o termo katarós. O que significa esse termo katarós? Os gregos usavam esse termo katarós, me lembrando aqui, em primeiro lugar, para um leite não misturado, um leite puro, né? Então eles chamavam de um leite katarós. Mas eles usavam também, por exemplo, para descrever um exército que não tinha nenhum soldado covarde, descontente ou incapaz, porque tudo isso é um problema. O covarde, ele vai correr na primeira dificuldade. O descontente, ele vai criar problema, porque ele vai começar a falar mal do líder, falar mal disso, falar mal da arma, falar mal da estratégia, às vezes coisas que não vale a pena você ficar falando, e aí acaba que ele se torna um problema, criando outros descontentes naquele exército. Incapaz, aquele que não tem condições de guerrear. Quando eles encontravam um exército assim, eles falavam: esse aí é um exército puro, um exército katarós, tá bom? Então se aplica também ao que o apóstolo Pedro está falando aqui. O comentário prossegue: o termo racional é tradução do termo grego tulogikon e pode ser traduzido como espiritual ou lógico, algo que tenha lógica, que faça sentido, tá ok? Né? Como o exemplo que eu citei anteriormente, faz sentido acreditar que o homem é obra do acaso? Pense na capacidade de reproduzir. O homem gera um código, esse código ele é carregado por um sêmen, um esperma. Esse código de bilhões de combinações, ele se combina com um código produzido pela mulher. E esse código está lá em um óvulo, ok? Então, como que a obra do acaso fez com que um homem e uma mulher gerassem uma codificação tão complexa, e quando elas se combinavam, surgia uma nova vida? E isso tem em todo o mundo animal. Se você pegar o esperma de um leão e você fecundar um óvulo, por exemplo, de uma vaca, não vai nascer nada, porque existe uma quantidade ali, bilhões de combinações para poder gerar uma nova vida. E essas combinações estão em todo o mundo animal, estão entre os peixes, estão entre as aves. Então, como que você vai acreditar que isso é obra do acaso? Isso não é lógico, tá bom? Então, ele está falando de um leite racional, ou seja, de um leite lógico, um leite que faz sentido. Então, a doutrina bíblica, ela faz sentido. O homem, ele é resultado de um projeto. Isso faz sentido, isso é lógico. E dizer que faz parte de processos aleatórios, né, não faz sentido. Não faz sentido. O comentário prossegue: o recém-nascido precisa do leite materno para iniciar o seu crescimento e precisa prosseguir com a alimentação correta de acordo com o seu desenvolvimento e assim prosseguir no crescimento, né? Então, comparando, o cristão, ele entrou para o cristianismo, ele precisa de um elemento básico sobre o comportamento dele, sobre o que ele tem que abandonar, como ele vai andar a partir de agora. E depois ele vai
buscar um alimento mais profundo. O apóstolo Paulo exorta, né, os seus discípulos em algum momento, dizendo que a alguns ele não pôde dar um alimento mais sólido, tinha que tratar ele sempre com um leite elementar, tá bom? Então o cristão ele tem que se desenvolver e ir crescendo. O comentário prossegue. Este termo nos ensina razão e espiritualidade e lógica podem andar juntos, né? Podem e vamos colocar, devem andar juntos, né? Ok? Devem andar juntos, porque você ser espiritual, se você não usar a razão e a lógica, tá bom? Você está indo contra o que o apóstolo Pedro está dizendo. Então você tem que usar a espiritualidade, mas você tem também que usar a lógica, né? Olha, não é bom o homem viver, não dá para o homem viver para sempre aqui nessa terra. Então, a lógica é realmente que este mundo vai acabar. Nós precisamos, né, de uma solução no mundo espiritual, porque esse mundo físico, a ciência hoje diz, ele vai deixar de existir. Esse sol que aí está, ele vai apagar. E muito antes disso, essa terra, ela tende a entrar em colapso. Mas se ela não entrar em colapso, esse sol vai apagar. E quando esse sol apagar, você teria que fazer o quê? Você teria que conseguir viajar para outro sol. E segundo a ciência, o próximo sol, né, ou seja, a próxima estrela, que se chama Próxima Centauro, o homem viajaria cerca de 78 mil anos para chegar nessa estrela. Então esquece. Não tem como o homem ser eterno. Ele vive aqui nesse planeta por um tempo, essa vida vai acabar e não tem como o homem ir para outro planeta. Isso até cientistas ateus já falaram, olha, o homem tem que desistir da viagem para o espaço, né? Porque nós viveremos nesse planeta e não tem como nós seguirmos para outro sol, para outra estrela, porque não tem como o homem viver 78 mil anos viajando. Não dá para nós vivermos 100 anos viajando, não dá para nós vivermos 10 anos viajando. Depois disso, o seu organismo entrou em colapso também, não tem como manter alimento, nada. Então, como que nós vamos para outra estrela? Esquece. Então, a lógica nós precisamos partir para um mundo espiritual, porque esse mundo físico não dá para ser eterno. O comentário prossegue. O alimento que nutre o recém-nascido não é o mesmo que nutre o adulto. A lição desse texto devemos aprofundar os nossos estudos buscando um alimento racional. E aí eu coloco Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, o que significa examinar? Significa um estudo detalhado, né? Não é um estudo superficial, enquanto outros de Tessalônica, o que parece, aquelas pessoas que vão para a igreja, eles ouvem, tá bom? E para por ali. Ouviu até a verdade, mas você pode acabar ouvindo a mentira do apóstolo Paulo. Eles ouviram a verdade, mas depois do apóstolo Paulo iam passar outros pregadores por ali, e tem aquelas pessoas que inventam histórias, inventam doutrinas. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar o recurso que eles tinham naquele momento, era a Tanakh, as escrituras do Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos, a Bíblia ainda ia começar a ser escrita. Então, nesse momento, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que examinar, pegar tudo que eles estavam vendo, estudando e ouvindo ali, e estudar, comparar com a palavra de Deus, comparar com o que está escrito. O comentário prossegue. Esse texto é uma perfeita continuação do texto estudado anteriormente, de 1 Pedro 2,2. O termo nobres vem do grego e significa bem-nascidos, né? É o termo aqui que
Lucas utilizou, né, que estes foram mais nobres, ou seja, esses foram bem nascidos, né, ou seja, nasceram bem alimentados, ok? E isso, claro, vai fazer toda a diferença na saúde espiritual dessas pessoas. O ato de examinar é tradução do grego anakrinontes, que também pode ser traduzido por pesquisa cuidadosa e profunda. Então, examinar significa você pesquisar cuidadosamente, de forma profunda, o que está sendo falado, o que está sendo ensinado. Porque se hoje existem heresias sendo pregadas, imagine naquele período que o apóstolo Paulo passava pregando, aí o indivíduo, o apóstolo Paulo ia para outra cidade, às vezes o indivíduo gostava de filosofia grega, misturava com filosofia grega, outro gostava da religião, né, de Diana dos Efésios, aí fazia umas misturas ali também. Outros queriam aqueles dons para ganhar dinheiro, nós temos exemplos disso na Bíblia, e essas pessoas saíam pregando. Saíam, não conheciam nada de demônios, mas queriam sair expulsando demônio no nome do Jesus que os apóstolos pregavam. Ele mesmo não sabia nada de Bíblia. Então, aqueles que ouviam a palavra de Deus, está chegando um pregador aí da cidade tal. O certo era ele ouvir, tá bom? Ou seja, ser nobre, ser bem nascido, ser bem alimentado, tá ok? E fazer o quê? Fazer uma pesquisa cuidadosa e profunda, anakrinontes, tá bom? Eu cito aí agora um texto de um pensador, né, que não era um cristão, mas um pensador que o pensamento dele é interessante. Ele diz, René Descartes, divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quantas for possível, para uma melhor solução. Então, se você tem um problema, vai dividindo em quantas partes for possível, para você poder entender melhor aquela questão. Outro termo grego que pode ser traduzido por examinar é eraunau, que significa exame penetrante das Escrituras para obter o seu significado, ou seja, exame penetrante. E aparece em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, esse termo que Jesus usou aqui, eraunau, significa exame penetrante. Né? No caso aqui, na palavra de Jesus, exame penetrante das Escrituras. Mas o termo significa isso, exame penetrante. As Escrituras sagradas são como um grande e profundo oceano. Alguns olham à distância, outros chegam a pisar nas suas areias, mas não querem entrar nele. Outros ainda entram na água, mas em local bem raso. E existem aqueles que querem mergulhar e buscar as regiões mais profundas. Esses são os que examinam as Escrituras, são os verdadeiros cristãos que querem ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, o profundo conhecimento da palavra de Deus.